Marcel, eu lembro que há muito tempo você já falava sobre isso, a questão de jogos na China, de não poder crianças jogarem jogos que não estão adequados para a sua idade, e agora esse lance aí do reconhecimento facial para detectar a idade da pessoa, né, cara? Isso finalmente vai rolar, mano? Isso vai rolar nos Estados Unidos agora. Pelo menos é o que quer a ESRB, né? A ESRB é vamos dizer assim, as pessoas costumam falar censura dos jogos, mas ela não é a censura dos jogos, ela é um órgão não governamental formado pela indústria de videogame para se autocontrolar. Né? Classificação indicativa. Classificação indicativa. A ideia é evitar que o governo tenha que meter o bedelho, né? A ESRB foi formada, né, durante o reinado aí do Tom, né, na SEGA, e quando ele conseguiu unir muitas empresas, ele conseguiu até colocar a Nintendo dentro dessa, de falar assim, olha, foi quase uma coisa Senhor dos Anéis, we will united or we will fall, né? E então eles conseguiram criar a ESRB, e a ESRB conversou com o FTC, e o FTC, né, greenlighted, né, eles fizeram a proposta e o FTC já passou essa proposta, né, que você vai ter um sistema de reconhecimento facial chamado IoT, né, e o IoT você vai ter que tirar uma foto para jogar certos jogos, essa foto vai ser checada por um algoritmo, esse algoritmo vai verificar se essa é uma foto de uma pessoa real, se não é uma foto que você colocou, uma foto estática que você colocou na frente da câmera, se não for criado por IA nem nada disso, e ele vai fazer uma estimativa da cidade, e aí com base nessa estimativa, né, ela vai liberar o uso de determinados jogos ou não. Segundo a dona da IoT, né, que é uma subsidiária da Epic Games, as imagens serão imediatamente e permanentemente deletadas e não serão usados pelo IoT para treinar nenhuma inteligência artificial em nenhum momento, né? Elas não haverá qualquer risco de quebra de privacidade, e ela não tem, como a própria Platts já levantou, um preconceito, né? Então a Epic diz que esse sistema não tem qualquer bias, qualquer preconceito de nenhuma espécie, e vai simplesmente detectar a idade disso para travar o uso de jogos. A ideia do ESRB é garantir que jogos voltados para pessoas mais velhas sejam usadas única e exclusivamente por pessoas mais velhas, né, e não por pessoas mais novas que tiveram permissão de pais ou de responsáveis ou coisas desse tipo. Houve uma discussão no Reddit sobre isso muito interessante, se o IoT pode ser incorporado sem aviso ao usuário, e segundo a Epic Games, ele pode, né? Não vai ser no início, mas ele pode futuramente ser incorporado no meio do uso, Junião. Então, por exemplo, a criança está lá jogando um jogo que é para maior de 18 anos, e ela, por exemplo, como o É Mentira colocou, ela usou o irmão mais velho para desbloquear, mas durante o jogo a câmera focaliza nela de novo e trava o jogo durante o uso, né? A ideia do ESRB é realmente manter a classificação etária funcionando, mesmo se pais ou responsáveis não estiverem preocupados com tal manutenção. Que coisa, hein? Aí fica aí a gente aguardando para ver se esse tipo de tecnologia vai funcionar de acordo ou não, né, Marcel? Existe uma frase, Juninho, que eu gosto muito, que diz assim: o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Positivo. Né? Então, assim, a ideia aqui é boa, é muito, muito boa. É garantir que pais e responsáveis não vão precisar cuidar a cada momento da criança, e ela só vai ter acesso a jogos que ela poderia ter acesso na idade dela. Por outro lado, você retoma o controle da mão de pais responsáveis. É uma perigosíssima, na minha opinião, muleta, que você está dizendo para os pais assim: você não precisa se preocupar, eu vou cuidar do que seu filho pode ou não ver. E você tem crianças e adolescentes cujo desenvolvimento
é fora da curva que o ESRB considera adequada. Então, se, por exemplo, eu tenho um filho que eu considero que ele pode ter acesso a um jogo que tem conteúdo violento acima da idade dele, eu, como pai, quero ter o direito de garantir esse acesso para o meu filho, porque eu considero que para o meu filho aquilo ali está correto, né? Por outro lado, você tem muitos pais que verdadeiramente, e hoje a gente entende, a gente não está fazendo, de nenhuma forma o Mini está fazendo uma crítica a pais, tá? A gente entende vocês, nós trabalhamos muitas horas por dia, né? E a gente entende que nem sempre o pai ou a mãe consegue vigiar o baixinho ou a baixinha e ter certeza de tudo que ele está fazendo, de tudo que ele está consumindo, né? Então, seria um respiro para esses pais você ter essa proteção feita por uma babá eletrônica, Julião. Então sim. muito complicado isso, você pesar isso. Quando a gente está tratando de crianças, pais e educação, é um terreno quase que inóspito, né? Então a gente tem que ponderar muitas palavras, mas assim, eu na qualidade de um pai teórico, né? Porque prático nunca serei, creio que esse tipo de situação tem que ser decidido pelos pais, e são os pais os responsáveis pela criança que devem cuidar e verificar né, fiscalizar o que a criança está consumindo em conteúdo de entretenimento eletrônico, seja jogo, animação ou qualquer outra coisa. Certo? É o que eu penso.